das mensagens que temos compartilhado sobre a reforma protestante, que está para completar 500 anos daqui a alguns dias, nós nesta manhã vamos compartilhar sobre a pessoa de Jesus, somente Cristo, ou solos Christus. Esta é uma declaração que, a princípio, pode parecer comum, mas naquele momento da história tinha uma sensação de mensagem revolucionária. A mensagem da salvação é cristológica e cristocêntrica. É assim que entendemos o Evangelho. Cristológica, porque Cristo é o sentido da proclamação. Cristocêntrica, porque Ele não é só a base, mas é nele, na pessoa de Jesus, que reside o Evangelho. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12, Pedro declara: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A centralidade de Cristo faz com que, gostemos ou não, o Evangelho seja ao mesmo tempo inclusivo e exclusivo. Inclusivo, porque o Evangelho inclui a todos os que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E exclusivo, porque exclui todos os que resistem à graça de Deus. Não cabe a nós incluir o que Deus não incluiu, nem excluir o que Deus não excluiu, apenas proclamar. Nosso compromisso é com a proclamação pura e simples das verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 1, os versos de 12 a 18, ele diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de
todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Talvez esse seja um dos mais belos hinos de adoração à pessoa de Jesus. Somente o ato de ler Colossenses capítulo 1 já é motivo para que adoremos a Jesus, o Cordeiro de Deus, celebremos a Ele, porque nele foram criadas todas as coisas, diz o verso 16, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí, usando uma linguagem espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criados por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Jesus é exaltado em sua sublimidade, Jesus é exaltado em sua majestade, Jesus é exaltado em sua grandeza, em sua glória. Ao falarmos da supremacia de Jesus, dizemos que Cristo está sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Não estamos apenas dizendo que Ele foi melhor do que os outros líderes religiosos. Não estamos apenas dizendo que Ele foi moralmente superior aos homens mais idôneos que já passaram pela face da terra. Não estamos dizendo que Ele foi e que teve a maior sabedoria de todos os sábios. É muito mais do que isso. Ao proclamarmos a supremacia de Cristo, estamos evocando sua majestade, sua soberania, sua glória, seu domínio, seu reino. Estamos dizendo que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o pão, a porta, a luz do mundo, o verbo vivo, a videira verdadeira, a água da vida, o bom pastor, a ressurreição, a sabedoria, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o detentor de todo o poder, como disse o apóstolo, o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Estamos louvando aquele que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A supremacia de Cristo fala de sua égide real, fala dos seus ofícios de sacerdote, profeta e rei, fala dos méritos da cruz do Calvário, por quem nós fomos salvos, enxertados à videira, por quem a parede de separação foi derrubada, por quem o documento que era contra nós foi anulado. Aquele que nos fez mais que vencedores pelo seu amor, por meio dele fomos feitos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Estamos falando de Jesus, não do Jesus dos quadros, não estamos falando do Jesus dos filmes, não estamos falando do Jesus das músicas profanas, não estamos falando do Jesus dos teatros. Ao falarmos do Supremo e Unigênito Filho de Deus, estamos falando daquele que se humilhou, daquele que se esvaziou, daquele que se tornou homem, daquele que, ao fazer-se Filho do homem, junto conosco, nos fez Filho de Deus junto consigo mesmo. Estamos falando daquele que foi exaltado soberanamente e recebeu o nome que é sobre todo nome, e diante de quem há de se dobrar inapelavelmente
todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao longo da história cristã, é muito comum encontrarmos várias modalidades de Cristo e mais alguma coisa. Infelizmente, para muitos, somente Cristo é pouco. Para muitos, é preciso acrescer alguma coisa, como se Cristo não fosse suficiente. O ensino bíblico é muito claro quando nos diz que a nossa salvação depende inteiramente da obra de Cristo realizada em nosso lugar. Ele foi nosso substituto, recebeu uma morte que não era para Ele, era para nós, para que nós pudéssemos ter a vida que somente Ele tinha e não nós. Mas a natureza humana não se sente muito confortável em ter de depender de alguém. Por esse motivo, no desejo de uma pseudo-autonomia, a história cristã vem registrando a criatividade humana em acrescentar algo, como se pudesse oferecer ao homem a capacidade de realizar alguma coisa para a sua própria salvação. Então, nesta manhã eu quero lembrar de 3 tentativas desnecessárias, mas que têm marcado a história. Primeiro, Cristo mais as penitências. A doutrina romana das penitências foi uma das maneiras pelas quais a supremacia de Cristo na salvação foi obscurecida. De acordo com essa doutrina, o batismo expia os pecados cometidos até o momento em que a pessoa é batizada. E para alcançar a expiação dos pecados cometidos após o batismo, a pessoa precisaria praticar atos de penitência. Desse modo, a penitência era utilizada como um sacramento cujo objetivo era de alguma maneira mitigar ou diminuir a culpa do pecador. Segundo essa doutrina, existiria 4 graus de penitência. O primeiro grau é o pranto, as portas do templo, no qual o pecador roga com lágrimas aos que entram que ore por ele. O segundo grau é ouvir a palavra divina na entrada da igreja, de onde a pessoa devia se retirar logo que as orações começavam a ser feitas. Durante as orações, o penitente não podia ficar presente. O terceiro grau seria a prostração, no fundo da igreja, onde o penitente ficava na companhia daqueles novatos e era obrigado a sair junto com eles antes das ministrações. O quarto grau era o estar junto, e nessa fase o penitente tinha permissão de ficar junto com os demais cristãos, e com o tempo o penitente recebia permissão para participar das ministrações. Esse elaborado sistema penitencial era usado para manter a disciplina na igreja e para expiar, mesmo que parcialmente, os pecados cometidos depois do batismo. Só que tem um problema. Se os pecados são expiados parcialmente pelos atos penitenciais, então Cristo apenas expiaria
parte dos pecados. Consequentemente, Cristo realizaria apenas parte da salvação. A outra parte caberia à obra humana. Assim, a salvação seria resultado de um trabalho não realizado somente por Deus, na pessoa de Jesus, através da cruz, mas também seria o resultado de uma ação humana em seu zelo por penitenciar a si mesmo, expiando assim, ainda que parcialmente, seus próprios pecados. A questão é que o Evangelho insiste que a salvação não é obra realizada por parte dos homens. O Evangelho continua insistindo que a salvação é obra única de Jesus, que o perdão de pecados está ligado unicamente à cruz de Cristo. A salvação e tudo que está diretamente ligado a ela é obra exclusiva de Deus. O texto de Atos 4, 11 e 12, a palavra de Deus diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso significa que Deus não tem colaboradores na salvação. A salvação é uma obra realizada por Ele. Associar a salvação a qualquer mérito humano significa depreciar o sacrifício de Jesus, realizado de uma vez por todas, para trazer perdão a todo aquele que crê. Então, contra os méritos humanos para a obtenção da graça de Deus, o Evangelho reafirma a cada dia: somente Cristo. Somente Cristo. Segundo erro é Cristo mais o dízimo. Na mensagem sobre a graça, nós já ouvimos sobre a manifestação da graça de Deus que ultrapassa todos os méritos humanos, e aí a gente já tratou das questões que envolvem as indulgências, a comercialização da fé e da salvação. Infelizmente, não é um fenômeno que ficou restrito à Idade Média. E infelizmente, não é um fenômeno restrito à prática romana. Isso acontece ainda hoje. E infelizmente dentro de muitas igrejas evangélicas, nas quais o Evangelho é oferecido por dinheiro e a salvação é trocada por dízimos e ofertas. É triste, não só triste, mas vergonhoso, perceber que a prática romana das indulgências não apenas entrou, mas acabou sendo aperfeiçoada no meio evangélico. Os vendedores de indulgência da Idade Média trocavam a salvação ou a redução das penas no purgatório por dinheiro. Daí a frase célebre: um lepto no cofre é uma alma que sai do purgatório. Primeiro que não existe purgatório, que já é uma invenção romana. E muito menos que um lepto é o nome de uma moeda, né? Um lepto no cofre teria esse poder para
mudar a realidade espiritual daqueles que já partiram. Os modernos comerciantes da fé não vendem apenas a salvação. Os modernos comerciantes da fé vendem prosperidade. Os modernos comerciantes da fé vendem todo tipo de bênçãos terrenas. Os modernos comerciantes da fé se utilizam da boa fé das pessoas para enriquecimento ilícito. E a criatividade ultrapassa os limites. Vendem-se relíquias poderosas, como fio de barba dos apóstolos, o manto de Elias. Elias deve ter tido muitos mantos, porque eles são vendidos em toda parte. Deve ter metros e metros de manto de Elias por aí afora. Pedaços da arca de Noé, pedaços da arca da aliança, e pasmem, até pedaços da cruz. Engana-se quem pensa que esse é o ponto mais alto a que pode chegar a criatividade humana. Insatisfeitos com a venda da salvação e de relíquias religiosas, os mercadores da fé vendem oração, vendem visitas a enfermos e a idosos. Mas o que é mais alarmante é que, ainda que a palavra de Deus nos advirta a respeito destas coisas que haveriam de acontecer nos últimos tempos, existe tanta gente boa que se deixa levar por essas crendices. A palavra de Deus nos diz que a falsidade bateria de maneira tão enfática, e os falsos profetas chegariam tão perto, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. O que nós cremos é que o poder de Deus não vem de relíquias de qualquer espécie, mas de Cristo, que é o Senhor e cabeça da igreja. É somente quando permanecemos ligados à videira que obtemos a seiva que nos alimenta e nos revigora. Somente quando estamos ligados à videira podemos produzir frutos. Esse é o ensino de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 8:34, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus. Ele diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus continua sendo o grande intercessor. 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo vai declarar que ele é o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso sacerdote eterno. Hebreus 7:25 diz: portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Contra a comercialização da fé, da salvação, das orações, das relíquias, o Evangelho reafirma a cada dia somente Cristo. Somente Cristo. Por que eu entrego o dízimo? Por que eu entrego a oferta? Por que a nossa igreja recolhe dízimos e ofertas em todos os cultos? Não tem a ver com o que ele vai fazer, tem a ver com o que ele já fez. Eu entrego dízimos e ofertas porque eu fui alcançado pela graça. Não é por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez. Eu entrego dízimos e ofertas por gratidão pelo sacrifício de Jesus. Eu entrego dízimos e ofertas por fidelidade e compromisso com a palavra de Deus. Não é para comprar absolutamente nada. Ele me comprou. E o preço foi do seu próprio sangue. Terceiro lugar, Cristo mais a participação nas atividades religiosas. Há uma forma sutil de acrescentar um adereço à pessoa de Jesus Cristo, que é o envolvimento nas atividades da igreja. É correto participar do culto, é correto estar aqui todos os domingos, é correto vir à igreja nas quartas-feiras, é correto estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. Isso deve ser encorajado, porque esta é a orientação da palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, quando a Bíblia diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quanto mais a gente percebe que vai se aproximando aquele dia, diz a palavra de Deus que nós devemos nos envolver nas coisas do Senhor. Quando participamos do culto público, quando vivemos esses momentos junto como igreja, Deus fala conosco nos cânticos, na leitura da palavra, na pregação, somos edificados, somos consolados, somos fortalecidos. Quando adoramos a Deus pela mediação de Jesus, o seu Filho, por tudo que Ele fez, faz e fará por nós, isso renova o nosso ânimo. A comunhão da igreja é fortalecida em nossos encontros e celebrações. Participar de tudo isso é uma grande bênção, especialmente quando nós nos colocamos não apenas como ouvintes, mas como praticantes daquilo que ouvimos da parte do Senhor. Somos um corpo cuja cabeça é Cristo, e precisamos adorá-lo como indivíduos, como corpo, como comunidade de fé. Nós temos prazer em estar na casa do Senhor, levantamos domingo de manhã e fazemos isso com muita alegria. O problema é quando reduzimos a vida cristã à participação de uma enxurrada de atividades eclesiásticas. Vida cristã não é o mesmo que participação em atividades eclesiásticas diárias. Vida cristã é comunhão com Deus pela mediação de Jesus Cristo, o seu Filho. Viver as atividades da igreja precisa ser uma consequência natural de nosso envolvimento com Cristo e com a sua palavra. A esta ênfase exagerada na necessidade de participação em atividades eclesiásticas, o Evangelho reafirma a cada dia somente Cristo.
somente Cristo. As Escrituras nos apresentam a pessoa de Cristo sob vários aspectos. E eu queria, para terminar esta mensagem, lembrar de 5 declarações importantes que a Bíblia faz a respeito de Jesus. Primeiro, o Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo de Deus, o Logos eterno, associado eternamente com o Pai e com o Espírito, Criador e sustentador dos céus e da terra, o Senhor da vida e da história, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo histórico, manifestado no tempo e no espaço, na data precisa no calendário de Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer, na plenitude do tempo, num lugar específico, numa cultura específica, numa sociedade específica, mas com a finalidade de alcançar toda a humanidade. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo humano, engendrado pelo Espírito, concebido pela Virgem Maria, participante de carne e sangue, feito carne, identificado plenamente com a humanidade, vivendo todas as realidades da vida humana. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo profeta, o arauto de Deus Pai, intérprete da divindade, revelador da vontade divina para seu povo e para a humanidade. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo sacerdote, que está sentado à direita da majestade nas alturas, e também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo Rei que está para vir, juiz dos vivos e dos mortos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Cristo, que ansiamos por vê-lo. Nesta manhã, a afirmação é: somente Cristo, nada mais do que Cristo. Não é Cristo e mais isso, e Cristo mais aquilo, porque não há necessidade de apêndices, não há necessidade de coisa alguma, porque Cristo é suficiente. Usando as palavras do apóstolo Paulo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus, toda a plenitude. Não há falta em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Todas as provisões para a nossa vida vêm de Cristo. Somos inteiramente dependentes dEle. E para salientar toda a grandeza dessa dependência, o Evangelho sempre afirmou com muito vigor: somente Cristo, nada além de Cristo, porque Ele é tudo o que Deus preparou para nós. Na compreensão do somente Cristo, volto o meu olhar para o verso 18 do capítulo 1 de Colossenses, quando Paulo diz:
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo, em tudo, tenha a preeminência. Por isso, nesta manhã, podemos declarar sem sombra de dúvida: somente Cristo, nada mais do que Jesus. Amém? Vamos orar? Eu não sei quais são os motivos de você levantar a sua voz em adoração nesta manhã, mas eu quero lembrar o que falei no início desta mensagem. Ao proclamarmos a supremacia de Cristo, estamos evocando Sua majestade, Sua soberania, Sua glória, Seu domínio, Seu reino. Estamos dizendo que Ele é o caminho, a verdade, a vida, a porta, o pão, a luz, o verbo, a videira, a água, o bom pastor, a ressurreição, a sabedoria. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o Cordeiro de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade. Tudo está em suas mãos. Por isso, hoje é dia de celebrar a Jesus, de glorificar a Deus por Jesus, seu Filho, pelo que Ele é na nossa vida, na sua experiência. Então, feche os seus olhos e faça nesse momento a sua oração. Glorifique a Deus com as suas palavras. Celebre ao Senhor pelo que Ele é. Glorifique a Deus por Jesus, seu Filho. Ó Deus bendito, exaltado seja teu nome. Nesta manhã, nós queremos celebrar ao Senhor por Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. As declarações da tua palavra a respeito de Jesus nos faz lembrar que Ele é único, e somente nele, somente pelo poder da cruz de Cristo, nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Ainda que ao longo da história a própria igreja tenha se afastado da unicidade de Cristo e tenha tentado acrescentar às ações humanas alguma possibilidade de mérito diante do Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Evangelho continua gritando, o Evangelho continua proclamando, o Evangelho continua anunciando que é só Cristo, nada além de Jesus. Nossas melhores ações
as coisas mais significativas que possamos fazer, não nos permitem chegar diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse caminho novo e vivo, inaugurado por Jesus através do sacrifício da cruz. E nós queremos pedir, ó Deus, que os nossos olhos estejam concentrados em Cristo, que o foco da nossa vida seja a pessoa de Jesus, que a prática da nossa vida seja o ensino de Jesus, e que vivamos todos os dias da nossa vida na expectativa da volta de Jesus. Que Jesus seja a nossa motivação, que Jesus seja o nosso poder, que Jesus seja a nossa conversa, que Jesus seja a nossa alegria, que Jesus seja aquilo que está presente em nossos lábios, em nossa mente e em nosso coração. Que a nossa vida gire em torno de Jesus, que Jesus seja tudo o que precisamos, que Jesus seja o centro da nossa existência, não apenas o centro da nossa pregação, não apenas o centro do nosso culto, não apenas o centro das músicas que cantamos, mas que Jesus seja o sentido da nossa vida. Ó Deus, que a nossa vida esteja concentrada em Cristo, focada em Cristo todos os dias. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra que não muda. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a nossa visão esteja voltada para Cristo em todo o tempo. Que nada que façamos tenha outro objetivo, outro propósito, senão glorificar o nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus.